Lindinho, bom dia. Bom dia, meu querido. Tudo certo? Eu tô bem, e você? Tudo Washington? Bom dia, Dieguinho. Bom dia, tudo Bom dia, meu Coutinho? moreno. Meu moreno tava estressado lá dentro. Vocês estão estressando meu moreno. Por quê? Não sei, cara. Eu cheguei pra dar bom dia, ele falou, entra. Eu falei, nossa, meu É mesmo? moreno tá Tá bravo, meu moreno. Tá, mas vai ficar mais calmo. Tá, deixa ele. Tá. Deixa ele na minha mão. Vamos trabalhar? Vamos e aí, trabalhar? Lindão, bora? Bora! E aí? Começando com o dólar e o índice, o Edu há pouco falava, eu queria abordar contigo o à vista. Tá. São 125.752 pontos. O à vista está subindo 0,07%. O jogo parece estar mais próximo do 120 do que do 130 mil, Coutinho? Vamos lá, olha só, tá certo, é pra baixo, não tem a menor dúvida, tá? No caso do índice, o índice a gente tinha como target, a gente já tinha falado nele, 125545, esse número a gente já conhecia. O próximo número do índice é 122,729, a gente falou dele na sexta-feira, tá? Então o mercado é baixista, né? Na verdade, quinta e sexta-feira passada o governo fez o favor, então já deu uma ajudadinha, a gente cantou, no caso do índice do lado esquerdo, 130,635 e cantamos 124,410, né? Esse candle aqui, ele é 124,405. Então, o mercado é baixista, o mini índice deve voltar a 124,410 e no caso do à vista, que é o que você pediu, meu número é 122,729. 10 e 6, Agenda. obrigado ao Coutinho. Agenda, pois não, Diego? Pois é, saiu aqui o PMI industrial no Brasil e eu vou pagar a informação pra vocês, tá? Primeiro, deixa eu pegar aqui o número certinho, 52,3 pontos. Teve uma desaceleração em relação à última leitura, que foi de 52,9 pontos, de acordo com a leitura do S&P Global. Inclusive, estava marcado para esse horário o início daquele evento em que Gabriel Galípolo, o atual diretor de política monetária do Banco Central, futuro presidente da autarquia, participa. Mas a transmissão ainda não se iniciou, ainda está na capa, a gente está acompanhando aqui no paralelo. Assim que começar, eu dou aqui um toque e a gente acompanha para ver as falas dele. Vamos lá, meus amigos, são 10 e 7. Olha, a observação que eu deixo para vocês, em cima do PMI da indústria, né? Isso. Que o Diego trouxe aqui no Brasil, é sobre se nós não estamos diante de um filme. Porque nós saímos de 52,9 para 52,3. Se as próximas 2, 3, 4 divulgações do PMI brasileiro nesse campo da indústria continuar apontando para a mesma direção e a gente venha a perder os 50 pontos, o divisor, portanto, de expansão versus retração ou vice-versa, aí, meus amigos, nós estamos vendo também via PMIs e, portanto, com os gerentes ali de compras, logo, aqueles que estão diretamente na trincheira da indústria, uma perspectiva deteriorada, uma perspectiva pior. A tendência é essa, se curva de juros e dólar estiverem sendo competentes na precificação do mercado e antecipar o futuro. Nós temos 10 horas com 8 minutos. Agora é o seguinte, estou de olho aqui em alguns highlights que aparecem em grupos que a gente frequenta de mercado financeiro e consta uma primeira informação aqui de que o UBS BB diz que o Brasil se aproxima de situação de dominância fiscal. Foi uma provocação que eu deixei mais cedo para o Cabral. Falei, Cabral, vamos supor que o dólar pare em R$6. Que a curva de juros continue perpetuando uma taxa Selic na faixa dos 14% no horizonte dos próximos 10 anos. Que a arrecadação diminua sob a luz de uma atividade que deve reduzir, que deve desacelerar ao longo dos próximos anos. Sob a luz de uma revisão estrutural dos gastos que não apresenta as soluções que restaurem a confiança e, portanto, sob a luz de uma desancoragem das expectativas que se mantém em curso. Estaríamos diante de uma dominância fiscal, Cabral, mantida esta situação? O que o Cabral nos trouxe mais cedo é o seguinte, falou assim, Léo, eu tenho uma boa e uma má. A má é que tá ruim pra caramba mesmo no momento. A boa é que Brasília tende a se mexer se esse dólar insistir nos R$6. Porque dólar a R$6 não é bom pra ninguém na classe política brasileira. Então aí deve haver algum esforço para esse dólar chegar a 5,90, 5,80. E aí eu acho que o risco da dominância fiscal começa a se dissipar. O UBS BB, sem contar com uma atuação da classe política mais forte, a fim de que esse dólar saia dos R$6 e venha para baixo, está dizendo que o Brasil se aproxima de situação de dominância fiscal. Amigos, as palavras dizem algumas coisas quando escolhidas em detrimento de outras palavras. Quando a expressão é Brasil está se aproximando de situação de dominância fiscal, venhamos e convenhamos, o que o UBS BB está dizendo é que a dominância fiscal está mais próxima do que poderia estar, né?
que a situação de problema estrutural com as contas públicas é mais concreta do que abstrata. Não é que o Brasil caminha para, não é que está no horizonte relevante do futuro brasileiro uma possível dominância fiscal. A frase é no gerúndio, o Brasil está se aproximando de situação de dominância fiscal. Somada esta leitura com a de várias outras casas, que inclusive enxergam venda para a Bolsa, vocês têm as pistas do porquê que nós, desde quarta-feira da semana passada, estamos alertando que estruturalmente o jogo mudou. Antes o jogo era estruturalmente de não dar benefício da dúvida para o governo, mas um bom pacote de revisão estrutural dos gastos dava a condição de uma bolsa para cima, de um dólar para baixo e de uma curva de juros para baixo, embora se acomodasse ainda num patamar elevado de custo de capital. Este jogo mudou. O jogo agora é: o roteiro caminha para dólar mais alto, juros mais altos, bolsa mais barata, bolsa mais para baixo. Todo mundo na mesma página. 10 horas com 11 minutos, amigos. Em relação à curva de juros, temos um patamar estável. Em relação ao dólar, agora 0,80% de avanço, R$ 6,049. Meu caro Coutinho, a gente ainda não te ouviu sobre o dólar hoje. Vamos te ouvir. Bora. Dólar do seu lado direito. Bom, o dólar tá facinho, né? Olha só. Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Então o dólar tá fácil. Rompimento 6,052. Já tem a lateralização, a não ser que tenha algo completamente fora da curva. É manutenção altista tranquilão, próximo nível do dólar, R$ 6,170. 10h11, o dólar passado a limpo. Antes da gente acionar o nosso Guto Cerávulo, já dá pra gente colocar alguns dos pedidos aqui. O JPS, por exemplo, fala de BIF 3. Bora, vamos dar uma olhada em BIF, vamos ver como é que tá a Minerva. Lateralizado, restrito, R$5. Calma, meu amor, calma, meu amor. Você viu? Você contou pro titio, né? Depois nós vamos contar pro titio. 5,51 na mínima, 5,79 na máxima. Figura de cunho baixista. Mercado, no caso de BIF, cai. Longa lateralização, busca queda, fica atento. BIF cota, R$ 5,94. BIF tem uma resistência a ser testada, 4 centavos acima, R$ 5,99. Quem tá comprado segue, ok, de um certo conforto, mas a 5,99 BIF deveria reverter. Então você já está no ponto de trabalhar o stop, volatilidade 15 centavos, stop na casa de 25 a 30. Ficar atento, porque a predominância de BIF é rebater no 5,99 e cair. O Bruno Cury manda um superchat. Não bastasse ele ser membro do YouTube, mandou um superchat pedindo Bradesco e Açaí. BBDC4 e Açaí 3. Você, Coutinho? Bora, Bradescão. Vamos dar uma olhada primeiro em Bradesco. Bom, Bradesco pivôzão de baixa. Cai, corrige, cai. Lateraliza, cai. Então, Bradesco cota 1,254, restrito 1,220 a 1,291. Bradesco, apesar da figura de desaceleração quinta, sexta, hoje, Bradesco ainda é baixista, tá comprado, tá mal comprado. Bradesco tá fora de ponto, seja para entrada, seja para uma saída antecipada. Agora, eu aguardaria 1,220 e ver se realmente esse suporte se torna um suporte predominante. Nota que quando eu tiro o zoom do gráfico, é uma região importante. E aí o pior caso, se eu perco o 1,220, eu perco completamente essa região. Aí Bradesco começaria a buscar o 1,05. No caso de Açaí, double clique nesse cara, Açaí tá facinho. Olha só, não tem muito o que falar do papel. O ativo está lateralizado, R$ 6,43, R$ 7,92. Nota que na semana passada, de quarta para quinta-feira, eu falei que 7,92 era um possível ponto de baixa, e aí acabei de falar de BIF. A situação de BIF é exatamente a mesma. A BIF bate em R$ 5,99 e repica. No caso de Açaí, já uma operação mais agressiva, é uma compra praticamente a mercado, uma compra de repique sob suporte, tá? Nota que 6,43 é suporte, cai menos, falta fazer o vira-sobe, ou seja, o ativo desacelera. Quem gosta desse tipo de operação, você tem aí a mercado uma compra especulativa sob suporte. 10 horas 14 minutos. Relatório. Tá na hora de pedir o destaque inicial do Guto Cerávulo, mas antes do Guto tem relatório, mais um no radar. Teve um de Banco Safra mais cedo sobre Vale, com uma descida de degrau para os papéis da Vale, um bom gancho para o Coutinho falar do papel, já está deixando o gráfico armado. E agora um outro relatório, de quem e sobre quem?
Agora indo para o setor de energia, tá, Léo? XP mantendo recomendação neutra para a Engie com preço-alvo em R$ 46 por ação. Temos duas atrações, então, por conseguinte. Vale 3 é a primeira delas. Olha, para o Banco Safra, o momento não é bom e há uma revisão baixista para os papéis. No gráfico você tem ido nessa toada, não é, Coutinho? É um cai e um lateraliza. Tenho. É um envelope de baixa com uma figura de divergência. Então nota que o fundo ele tá cravado ali no 5684 e o topo ele vai divergindo, né? Ele vai abrindo. Então o que eu falei? Para tomar cuidado, né? A gente já tá há 2 semanas falando de compra de Vale nessa região de 56 a 59 reais, seja compra parcial, seja com seguro, e aí o Guto entra. Então Vale, se subir, ou seja, se mantiver esta divergência, objetivo 6126, Vale para mim o objetivo oficial do FIBO ainda é 5532. Então começamos a semana com a mesma recomendação de cuidado que a gente vem falando nas últimas 2 semanas. Engie 3, lembrando que Safra trouxe os papéis de Vale para neutralidade, ok? No seu critério de avaliação. Agora a gente vai para Engie, os papéis de Engie 3 na tela. A gente também vem de um longo ciclo de cai, lateraliza, cai? Você tem uma longa lateralização, depois uma longa queda, uma longa lateralização e uma queda. A fibada desse cara, você pode fazer rapidinho, pega um revertido, pega daqui pra cá, pronto. E aí olha só a mágica do Fibo, né? O no 17 é o suporte. Ele foi lá, deu uma beliscadinha no 1,17 e já subiu. Então, Engie é baixista, tá? Os mais arrojados que gostam, de novo, uma compra especulativa sob suporte. Quem gosta de fazer esse tipo de operação, tomar cuidado. Por quê? Porque, lembrando, né? Todas as minhas operações especulativas são de 1 a 2 dias. Se você pegar o fluxo do papel, permanece baixista, objetivo 991. Obrigado, Coutinho. São 10h16, amigos, estamos só começando. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês a atualização no desenho do Ibovespa, porque saiu a primeira prévia para a recomposição teórica do índice. Lembra que o Ibov é uma cesta teórica onde eu coloco com uma determinada proporção, com determinado peso, vários papéis das empresas, a partir, entre outros critérios, do volume de negociação com que esses papéis se comportam. E de tempos em tempos você revisita a composição teórica do Ibov e você tira alguns papéis cujo volume de negociação desidratou muito e acrescenta outros papéis que, de fora do índice, tiveram volumes de negócio destacáveis. E aí você tem as recomposições, os ajustes, enfim. Nós tivemos um novo desenho, a primeira prévia deste novo desenho. 3 papéis saíram, 3 entraram. E em instantes eu conto para vocês quais foram eles. São 10h17, Guto Cerávulo, é você agora, meu amigo. Na selva das oportunidades, Central TC Investimentos. Você diz o que é que enxerga do lado daí. Vai lá, Guto. Vamos lá, pessoal. Vou falar de 2 empresas de petróleo. Primeiro, Prio 3, segurando, né? Já fez compra com seguro aqui, em cima desse suporte, tá? Então, em cima de suporte. E por outro lado, temos a nossa Petro 4 lá em cima segurando as resistências, tá? Então a gente está comprando suporte, vendendo uma resistência. Que operação seria essa? Seria um long and short, tá? A gente já comentou com vocês desse long and short, continua interessante para entrar. Compra de Prio, venda de Petro 4, tá bom? Nesse minutinho agora, 10170. Tá? Daqui a pouco eu volto com mais detalhes com vocês, abre nossa plataforma, nossa querida Economática, valendo a pena esse long and short. Na segunda entrada eu volto com todos os detalhes da operação. Perfeito! Já a gente volta contigo então, Guto, são 10h18. É o seguinte, estamos chegando aqui os pedidos da galera no nosso WhatsApp e também no chat do YouTube. Vamos começar com uma pergunta do WhatsApp. Então vamos lá, Coutinho. Davi, ele tá querendo que você dê uma olhada em Roxo 34, também conhecido como Nubank, o ex-NUBR 33, agora Roxo 34. Vai lá, Coutinho. Bora. Roxo tá lateralizado, tá restrito 11,71, 15,23. No curto prazo, ele é baixista, eu não tenho nenhuma formação gráfica muito significativa. Tem um fundo, vai para um topo, e aí começa a descer para fundo. Essa descida, ele até cria aqui um envelopezinho de baixa, né? Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então, Roxo cota 1,229, objetivo no 1,71. O 1,71 é o objetivo do canal. Se você pegar e der uma fibadinha, nota que você tem objetivos abaixo de 11,71. Então,
Primeiro passo é ver o que o ativo faz, cujo objetivo primário é 11,71, caindo, aí você tem o Nuno 41, 10,62. Perfeito, Coutinho. Ó, são 10 horas e 19 minutos. Antes da gente seguir com os pedidos da audiência, é o seguinte, a gente estava na expectativa do início das falas de Gabriel Galípolo no evento Fórum Político da XP Investimentos e as falas dele acabaram de começar, tá? Então a gente está acompanhando aqui no paralelo, assim que a gente puder, a gente vai dar aquela palhinha, né, colocar um pouquinho da transmissão na tela para vocês verem pelo menos o início, a gente pagar de forma protocolar. Você está vendo aí na sua tela já, Galípolo já falando neste instante, participando deste painel. Vamos ver um pouquinho das palavras do futuro presidente do Banco Central. Ceticismo sobre essa consistência ou inconsistência relativamente às regras do arcabouço, e aí eu estava lá, lembro bastante dessa discussão sobre o que era possível, o que não era possível, né? Isso acompanha, mas para além disso, como eu tenho comentado, ao olhar para as projeções sobre resultado primário, olhar para as projeções de relação dívida-PIB, a gente não enxerga do começo do ano para agora uma mudança tão relevante quanto as mudanças que a gente assistiu do ponto de vista da expectativa de taxa de juros terminal, do ponto de vista de expectativas de inflação e de crescimento, né? O que tem me levado a colocar a questão de que talvez a surpresa tenha se dado menos numa despesa adicional que surgiu no meio do caminho para provocar essas alterações, ou seja, menos um impulso fiscal adicional do ponto de vista que o governo passou a gastar mais, e mais que talvez que com esse mesmo tamanho de despesa e tamanho de participação do impulso fiscal, a economia esteja se mostrando mais dinâmica do que se imaginava, né? E a partir desse maior dinamismo, como eu comentei aqui, o mercado de trabalho se demonstrando bastante resiliente em diversas métricas, a gente batendo recorde em cima de recorde, né? Seja de rendimento agora mostrando alguma moderação na margem, mas ainda sem isso poder sinalizar uma tendência clara, questão do desemprego, a gente tem vários recordes sendo batidos do ponto de vista de atividade econômica, de velocidade de queda do desemprego, ocupação de capacidade instalada. Então a gente reúne essas informações entendendo que talvez a progressividade da política fiscal que foi praticada ao longo desse ano colocou mais dinheiro na mão daquelas pessoas que têm uma propensão a consumir mais elevada, e isso acabou se revelando num dinamismo superior ao que se imaginava, né? Mais um ano que a gente vai fazendo revisões sobre crescimento. Somado a isso, a gente tem a discussão relativa ao cenário internacional que o Dario comentou, né? A gente começa o ano ali imaginando que ia iniciar um ciclo de cortes por parte do FED, né? Eu lembro de bancos estrangeiros, acho que a Fed estava no processo de saída ali, mas tinha gente que falava de 8 cortes no ano. Tinha gente que estava falando de 8 cortes no ano. Começa o ano com dados fortes de atividade econômica nos Estados Unidos. O Banco Central faz aquele recuo, o Fed faz aquele recuo para ficar mais dependente de dados, o que, obviamente, como é inerente nesses processos, agregou mais volatilidade ao processo, né? E conforme foi passando o ano, esse processo de shift, de postergação dos cortes por parte do Fed, foi produzindo uma apreciação do dólar perante as demais moedas. Quando começa a chegar próximo o momento ali de um corte de um ciclo de cortes por parte do Fed, ele vai se sobrepondo com a eleição norte-americana e começa a discussão sobre o Trump Trade, né? A partir de uma possibilidade de uma vitória do Trump, que seja porque não se enxerga uma mudança do ponto de vista da política fiscal relevante nos Estados Unidos. Qualquer um dos dois candidatos ali não falavam muito. São agora 10h23, parece que o Gabriel Galípolo está fazendo um panorama, né, trazendo os principais pontos até o momento, da situação atual, falou da questão fiscal, desses estímulos que levaram a um consumo maior da população que tem essa propensão, falando também da eleição americana, como é que está o cenário e tudo isso para contextualizar a situação da política monetária aqui no Brasil. Então a gente vai continuar acompanhando no paralelo. Se ele falar alguma coisa que seja relevante e que traga alguma novidade dos próximos passos da política monetária brasileira, a gente traz a informação para vocês. São 10h24. Vamos pegar alguns pedidos que chegaram aqui no nosso chat do YouTube. Olha só, quem tá pedindo aqui análise é uma galera aqui, o Ebert Marques, por exemplo, tá pedindo de PagSeguro. PAGS 34.
PagSeguro que é listada lá fora e aqui é operado por BDRs. Vamos lá, Coutinho. Bora. Então vamos lá. PagSeguro por enquanto não tem nada para fazer. O ativo tá lateralizado dentro de canal, 8,52,992. Esse FIBO aqui pode desprezar, ele já não significa nada. Nota que não tem figura gráfica relevante, que eu tenho um topo, um fundo, um topo, um fundo. Então, vai fazendo simplesmente um movimento harmônico, cota 8,90, deveria buscar 8,52. 8,52 chamaria uma compra especulativa sob suporte. Me desagrada a questão da longa lateralização, ou seja, comprar um ativo que está lateralizado há 2 meses, não vejo tanto sentido. Então, logicamente, né? Isso se você está fora e quiser entrar. Se você estiver dentro, também acho que eventualmente, até porque você deve estar no prejuízo pelo ponto absoluto do papel com relação ao seu passado, também sair fora dessa operação. O PagSeguro não tem nada para fazer por enquanto. 10 horas 25 minutos. Bom, essas primeiras falas do Gabriel Galípolo coincidiram com uma alta no dólar, que chega praticamente à sua máxima intradiária, R$ 6,062. Já temos um dólar em 6,6. Agora a alta é de 1,02%, mas a máxima foi 6,065. Cerca de 1,05%, 1,06%. E tome Ibov para baixo, Ibovespa ameaçando perder os 125 mil pontos, tem agora 125.160 pontos. Coutinho, vamos lá, moeda americana no radar. Bora. Então vamos lá, pessoal. Mantém os números, né? Ou seja, tá testando aí e a priori começa a se afastar de 6,052, que é a segunda linha. O objetivo do dólar tá facinho, sobe, lateraliza, sobe, R$ 6,170. Esse é o nosso número, é o número que a gente vai trabalhar durante a semana. No caso do índice, já começa também a fazer uma lateralização inversa. No caso do índice, cai, lateraliza, cai, cotando 125.580, objetivo 124, reteste 124.410. Muito Papai, bem. Da terceira vai passar. Não passa, meu amor. Não passa, meu amor. Ela não acha que passa. da terceira linha passa? Ah, isso daí é má influência do Morena. Falando Tem bobagem. certeza? Não passa. não Fiboninha, passa. tem certeza? Da terceira vai passar? Foi isso que você falou pro seu pai, é? Não passa. Papai, olha lá. da terceira vai passar. Não passa, meu amor. Não passa, tá? Tá proibida de passear com Morena, viu? Natal chegando, quero presente. Já comprei seu iPad. 10h27. Atenção, galera. Se o dólar vai nesse ritmo de estresse e a bolsa nessa baixa, a curva de juros já foi e voltou, né? Eu prometi pra vocês, daqui a pouco, a atualização da primeira prévia do Ibovespa, vou pagar em instantes, assim como 2 pedidos da audiência que eu já separei. Mas antes, a gente se despede do Guto Cerávolo, que traz o seu destaque final. Nós vamos direto para a floresta, aí está. Pois não, Guto, você... Vamos lá, a gente acabou de comentar sobre PIL 3 e Petro 4. Nesse exato momento, 39,88, 38,95. Né? Eu falei com vocês, estava ali a 1,06, né? 1,0170, né? Agora já subiu um pouquinho, recuperou bem, estava caindo 1,5, agora só cai 0,60 PRIO, né? Então já deu um pouquinho de afastada, mas o melhor ponto ficaria aqui em 0,99, tá? Então é um long short que tem praticamente 10% para buscar, tá? Vou dar um stop um pouquinho mais longo, vou dar um stop aqui de 6%. Esse par precisa fechar, ou seja, cair mais um pouquinho, 13,40 para dar entrada, tá bom? Vou montando vocês aí com relação a esse par, se vai bater ou não, né, em relação a PRIO e Petro. E é isso, tá aí a oportunidade pro dia de hoje. Pessoal, quero dizer para vocês uma ótima semana, um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles. Esse é o Guto Cerávolo. Maravilha, Guto. Obrigado, a gente volta a falar amanhã. São 10h28. Eu recebi um print aqui, você vai dizer se é verdade esse bilhete? Deixa eu colocar aqui na tela pra galera que nos acompanha. A Fiboninha agora tem Twitter. Tá lá com uma Isso aí, conta no querida. X, olha lá. Fiboninha, tá aqui o Fiboninha. pai, a filha. Ó, I'm Fiboninha, Doctor of Coutinho. Daddy created this profile for me so I can learn to become a successful trader just like him. Eu sou a Fiboninha, filha do Coutinho. Papai criou esse perfil para mim porque aí eu posso estudar e me tornar, ou saber como me tornar uma trader de sucesso assim como ele. Então a Fiboninha, dá pra seguir a Fiboninha? Dá pra seguir a Fiboninha. E detalhe, hein? Fiboninha tem selinho azul. Já tem Fiboninha selinho é perfil verificado.
Entendeu? E o primeiro tweet dela, você recebeu? Não, qual que foi? Você não recebeu o primeiro? Aqui o do... Lógico. é o papo com o Elon Musk aqui, ó. Fiboninha mandou um tweet pro Musk, entendeu? Olá! Que isso, meu querido. Ele Fibon- respondeu? Ainda não, estamos aguardando, já ele responde, eu te aviso. Fiboninha, hein? Tá aprontando Tá demais lindo, a hein? Fiboninha. Que sucesso a Fiboninha, maravilha. Sensacional. São 10 horas com 30 minutos. Vamos lá, meus amigos. Olha, em relação às Blue Chips... Você também, vou te falar. Em relação às Blue Chips... as Blue Chips estão dizendo o seguinte, ó. Não tem nenhuma variação percentual mais elástica, assim, que tá chamando tanto a atenção. Exceção feita a CSN. A CSN vai caindo 2,42%, Coutinho. Já perdeu os R$11. Você fala. Bora, vamos dar uma olhada em CSN, vamos ver o que tá aprontando. CSN tá lateralizada, a figura ruim, né? Ou seja, dentro de um canal 10, 38, 12, 7, 9. Tem ali um canal baixista. Tem um envelope de baixa que, na verdade, ele é visto no semanal, tá? Então você nota que você tem primeiro um mais longo, queda, longa lateralização, queda. E aí você vê aqui num curtinho, ó, cai, lateraliza, cai. Então quem tá comprado em CSN tá mal comprado no curto, mal comprado no longo. O ativo cotando 10,91 deveria retestar 10,38 e aí sim, se você quiser, dá para dar uma fibada pra gente pegar o objetivo desse cara e aí dá uma bela de uma azedada, perdendo 9,97, objetivo 8,79. Prometi, vou cumprir. Na tela para vocês, a nova composição do Ibov. A matéria da Exame, primeira prévia da carteira do Ibov, traz novos nomes ao índice, saiba quais. A primeira prévia da carteira, que vai vigorar entre janeiro e abril. Então você tem o começo das alterações na composição teórica do Ibov, com vistas ao período entre janeiro e abril. São sempre 3 períodos, certo? Então de janeiro a abril, depois você tem maio, junho, julho, agosto e por fim setembro, outubro, novembro e dezembro. São os 3 períodos. Os papéis ordinários da elétrica, atenção, Oren, Caixa Seguridade e Santos Brasil, além da Marco Polo, foram incluídas. Isso é muito importante para esses papéis, de maneira passiva. Esses papéis recebem fluxo comprador ou vendedor também, o oposto é verdadeiro, pensando na carteira teórica do Ibov. Vamos passear por cada um deles, Coutinho? Vamos lá no pique daquele jeito? Orem para a gente abrir os trabalhos. Então vamos dar uma olhada em Orem, vamos ver o que a gente tem. O papel tá em movimento de baixa, então cai, longa lateralização cai, cota 9,90. Quem tá comprado tá mal comprado, não pode perder 9,73. Objetivo desse cara 9,09. 9,09 objetivo de Auren. A gente vai para Caixa Seguridade. CX já vai te dar aí. XSE? Isso. Bora, Caixa Seguridade. Vamos dar uma olhada nesse cara, tira o zoomzão. Sem grandes novidades, está dentro de um longo canal. Esse canal, inclusive, ele é parte superior venda, é um canal de distribuição. O ativo vai subindo de forma aberta, ou seja, também fundos horizontais, topos ascendentes. Cota 14,92. Você pode, a priori, colocar um novo canal como referência, 14,09, 14,84. Quem está comprado tá levemente confortável porque é uma figura de cunho altista. Agora me preocupa a longa lateralização. Para melhorar, acima de 14,84. De Caixa Seguridade, a gente olha para Santos Brasil, outro papel incluso na composição teórica do Ibov. SMTO3? Isso. Vamos ver, bora lá. Não, SMTO3 São Martinho, é esse mesmo? Não, Santos Brasil. Dita Santos aí, meu garoto. STBP3. 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 Bora. Santos Brasil, agora sim. Matei no francês, hein? Lateralizado 12,59, 12,95. O papel tem algo em setembro. E aí o papel simplesmente lateraliza. Parece até que vai fechar capital. Sem alteração gráfica nenhuma. Tá ruim. Ou seja, você tá no lucro em termos absolutos do valor do papel. Só que o papel tá lateralizado há 2 meses e meio. Marco Polo. Pomo 4, esse eu sei. Você quer que eu fale o Pomo 4 também? Meu filho, aqui a gente fala tudo, meu querido. Pomo 4, vamos lá. Pomo 4 tem um pivôzão, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Lateraliza, ele monta um pivô. Esse pivô, você pode fazer o seguinte. Você pode refibar esse cara daqui até aqui, ó. Pomo 4, quem tá comprado, tá bem comprado. Pomo 4 tem uma região de compra que te chama uma compra praticamente a mercado, 8,41, ativo cota 8,49.
Minha preocupação, como é um movimento muito longo, essa compra não mostra um ímpeto de subida tão agressivo, tá? Então quem tá comprado tá bem comprado, pode ficar. Entradas, ok. É uma entrada praticamente a mercado. Para reteste, R$ 9,55, stop R$ 7,95. 10h34, daqui a pouco tem os papéis que devem sair da composição do Ibov, porque não são só notícias boas, né? Para 4 entrarem, 4 devem sair. E a gente já divide com vocês quais serão as exclusões. Porque agora, uma rápida atualização aqui, ó. Nós temos o dólar subindo 1,13%. Renovou máxima intradiária há pouco, no R$ 6,072. Meu Deus, Coutinho. Bora lá. Tá ruim, né? Ou seja, e cada vez pior, né? Então, o número já tá cravado, tá, pessoal? Então é aquilo que eu falei, né? Quanto mais se distanciar de 6052, mais forte fica o movimento. A 6170, a figura gráfica extremamente pertinente, extremamente bem desenhada, envelopezinho de alta tranquilão, tá? Então o dólar é posição comprada, o índice é posição vendida, logicamente sempre com stop, até pela volatilidade do mercado e eventualmente alguma notícia externa pode estragar, mas deixa o dólar subir, né? Ele vai até 170, deve dar uma oscilada em 138, acho um ponto importante, tá? Mas, por enquanto, altista sem grandes novidades. Por favor, me ajuda. Então ele ouviu a todos nós, ouviu até ficar rouco. 10h36. Deixa eu pegar a carona aqui e dividir com vocês os destaques de agenda enquanto continuamos a monitorar as falas de Gabriel Galípolo no evento que ele toca na XP, na altura em que falamos. O Diego já sabe como funciona a nossa cobertura há bastante tempo, então qualquer menção que o Galípolo traga imediata ao pacote de revisão estrutural dos gastos, etc., ele faz uma sinalização e a gente ouve em tempo real. Vejam só aí os itinerários da vida, né? Nós já temos 10h36, até essa altura superamos o Boletim Focus. Tivemos olhares atentos, mas nenhuma novidade que tenha saído da reunião entre Lula e Haddad. É uma reunião ministerial, o Haddad também está ali, por isso o nosso destaque, mas não é uma reunião exclusiva, Lula e Haddad. 10 horas já saiu o PMI industrial brasileiro e às 10 também a fotografia do Galípolo na XP. Houve um atraso, começou há pouco o evento, nós já piscamos aqui o começo dele. Às 11h45 passa a ser a nossa próxima atração em destaque de agenda, o PMI da indústria nos Estados Unidos. Vai ser um gancho para eu mostrar para vocês como é que anda o mercado americano. Ao meio-dia em ponto, quando a gente se despedir de vocês para passar o bastão para o almoço de negócios, o PMI ISM da indústria, cuja metodologia é mais respeitada, considerada pelo mercado. Tem falas do Fed para o dia. Tem o Christopher Waller às 5h15 da tarde e o John Williams às 18h30. O Galípolo volta aos microfones lá pela faixa das 8 da noite, na 5ª edição do Prêmio RGB, e às 9 tem o monitor de vendas no varejo, destaque para o mês de novembro. Temos 10 horas com 37 minutos para o Fábio Borges Arraes, para o Max Ribe e para o Rodrigo Milan. Obrigado pela audiência de todos vocês. Bom, Diego, teve alguma notícia nas falas do Galípolo até essa altura? Algo a destacar? Bom, por enquanto, Léo, ele não tem falado, ele até comentou sobre a questão do pacote de corte de gastos, mas comentou mais a questão da volatilidade que isso gerou por conta de incertezas, né? Isso gerou incertezas, então isso gerou essa volatilidade. De resto, ele basicamente, de novidade, trouxe que realmente o BC não vai dar um guidance para a próxima decisão de juros, principalmente agora. Ele falou sobre a reação de algumas autoridades para tentar diminuir o estresse no mercado, como o caso das falas do Lira e do Pacheco. Disse que eles fecharam o DI 29, que tinha aberto 50 pontos base, mas de resto, nenhuma fala que chame muito a atenção ou que dê pistas, né, dos próximos passos do Banco Central brasileiro. Léo. A grande pergunta é se o BC sobe 75 ou se sobe 100 pontos base. Vamos dar uma olhada nos Estados Unidos, vamos dar uma passada pelos ativos americanos, enquanto a moeda brasileira vai apanhando, vai tomando uma cacetada do dólar, 1,21% de avanço, agora 1,23%, R$ 6,075. E o Ibov, hein? Quem tá comprado tá chorando, 124.929 pontos, recuo de 0,59%, é um choro dramático. Ó, na tabela pra vocês, olha o DXY, hein? 106,4 pontos, meu Deus. Além de tudo, tem mais isso.
O dólar a nível global vai se apreciando em 0,6%, Coutinho. Então, quer dizer, a gente já não faz a lição de casa aqui e o dólar vai... aperta do outro lado. Exatamente. O Trump dá bronca. O Trump dá bronca nos BRICS no final de semana. O Trump dá bronca nos BRICS. Soma tudo isso e o nosso real aqui tombando quase 1,25%. Acabou de bater 6,80 agora. 6,80? Sabe que sabe. Quando você diz 6,80, 6,080, certo? É. Então, os R$6 com 8 centavos. É. O VIX está em 14 pontos, pouco mudou. Aqui tem notícia, né? A curva de juros americana está mais estressada. Nós abrimos a edição rente aos 4,20, 4,19. Já estamos com uma curva que nos yields de 10 tocam em 4,24% praticamente. Relação às 7 magníficas, todas no verde. Quando se olha para Google, Meta, Amazon e Tesla, todas no vermelho quando se olha para Microsoft, Apple e Nvidia. Em relação aos futuros americanos, praticamente estáveis, é assim que nós estamos. Bom, são 10h40, para onde eu vou agora? Eu vou para onde eu tinha prometido que eu iria. Vamos para os papéis que vão sair da composição do Ibov para dar lugar aos 4 que nós antecipávamos. Na outra ponta, a previsão é de exclusão da Alpargatas, que fabrica sandálias havaianas, da Dexco, antiga Duratex de painéis de madeira e louças sanitárias. A Fibonia tem sido uma fiel utilizadora, porque a julgar pelas inflantulências aí. E a incorporadora mas antes, ó, vamos dar uma olhadinha no dólar, antes do dólar, porque o dólar foi pra máxima de novo, nos R$6,083. Vai lá, Coutinho. Bora, o dólar tá na sua tela lá do direito, então olha só, pessoal. O dólar, né, esse último candle que é o candle de hoje, então tá aqui, 6,052, e nota que foi passando o programa e o dólar foi se distanciando, né? Então o dólar tá subindo, máxima meia dúzia 0,83, cota 0,76 agora. Então assim, o dólar é altíssimo, o mercado vai continuar estressado. E eu acho que não tem, assim, nenhuma novidade. Eu acho que enquanto o governo não pegar e sinalizar algo de concreto, assim... R$6,170 não é o problema é refibar esse cara e a gente começar a falar de R$6,30. São 10h41, Diego acabou de me falar no paralelo, Galípolo abordando o quê? Tá abordando justamente a questão do arcabouço fiscal, tá falando sobre essa proposta de incluir todos os programas sociais, inclusive dentro do arcabouço. Vamos ver um pouco das falas do diretor de política monetária do BC. Vamos lá. O retrovisor, a gente sabe disso, continuam demonstrando uma resiliência grande da economia, como nós estamos vendo. Acho que assim, como eu comentei, tem a questão do rendimento na margem, mas não acho que dá para dizer que é uma tendência, já o que está acontecendo ali no rendimento. O que a gente tem sentido, hoje teve a questão do índice de confiança, lógico, você com o câmbio no patamar que está, com a taxa de juros no patamar que está, e especialmente o que está acontecendo com os juros mais longos, isso começa a dar um pouco de efeito nas condições financeiras e você começa a ter um pouco de discussão sobre como é que isso vai impactar investimento e outras decisões que acabam acontecendo na economia. Por isso que eu disse que é um momento que, com todos os erros que todos nós cometemos do ponto de vista de projeção, e não é simples explicar mesmo, demanda uma humildade perante o consumo dos dados ali, e por isso que nós estamos abertos para as reuniões que a gente vem para tomar as decisões. Um pouco nessa linha, diretor, Vamos ver a próxima fazer a pergunta. pergunta que eu mais recebo dos clientes estrangeiros aqui, que a gente atende aqui na corretora. Um pouco nesse cenário que você está olhando os dados e tem muita incerteza, e a gente está mudando a produção e a gente, talvez o Banco Central, mas certamente a gente aqui no mercado, a gente, nossos clientes, estão mudando o tempo inteiro com as coisas se mexendo tão rápido no mundo, aqui no Brasil. O que são os eventos que vocês estão mapeando, além dos dados econômicos que vocês... A gente já tem data, de horário para sair. O que vocês estão olhando de relevante aqui dentro, lá fora? O que está mapeado ali para tentar entender esse cenário de riscos? Acho que foi comentado aqui, o tema das expectativas é um tema que a gente tem monitorado com bastante atenção pelo tamanho do incômodo que nos gera a desancoragem durante um ciclo de alta de juros, né? O tema do mercado de trabalho, quão apertado está o mercado de trabalho, os núcleos que vocês conhecem bem, a gente consome. Improvável que nós tenhamos nessa resposta alguma novidade. É uma pergunta cuja resposta parece já ter sido dissecada e vem em linha com respostas semelhantes que o Galípolo deu recentemente a essa mesma provocação. São 10h44, o Diego vai seguir no acompanhamento paralelo, carta branca para o futuro presidente do Banco Central, caso ele aborde mais especificamente arcabouço, o tema fiscal, a revisão do pacote estrutural dos gastos e caso venha qualquer pista sobre se na próxima decisão de juros nós veremos 75,
50, não dá para descartar, ou 100 pontos base de incremento na taxa Selic. Bom, 10h44, Coutinho, a gente precisa acelerar o passo. Eu estava falando aqui das empresas que devem sair da composição do Ibov. Alpargatas, Dexco e a incorporadora Ezetec. Você vai para análise gráfica, Então pois vamos não? embora. Alpargatas cotando R$ 6,08. Então nota que você tem cai, corrige, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Já formou um outro envelope de baixa. Então, quem está comprado não precisa nem falar. A próxima figura gráfica de Alpargatas é essa daqui. Então, nota que o ativo já rompeu 6,42. Os objetivos de Alpargatas são 5,73 no melhor caso, 4,61 no pior caso. Ok. Depois a gente vai para Dexco. Dexco. Double clique nesse cara e zoomzão. Bom, esse aqui eu vou ter que demorar um pouquinho que eu vou ter que limpar. O ativo tá restrito, estava 7,32, 8,28. Dexco, na verdade, está numa região de venda, distribuição, já com venda confirmada. Então, o que a gente vai fazer? Vou dar uma limpada nesse cara todo e vou dar uma fibada tranquilona. Essa fibada eu vou pegar daqui para cá. Nota que o ativo está em cima de um suporte, a R$ 7,15, tranquilão. Bateu, lateralizou, deve continuar caindo. Dexco, próximo objetivo 672, objetivo final 603. Para fechar, Ezetec. EZTC3. Double clique nesse cara e zoomzão. Ezetec estava restrito 12,83 e 13,90. Nota que o ativo está lateralizado. Tira um pouquinho mais de zoom para você enxergar o contexto do papel. Então, o Ezetec está aí nessa parte que é uma região de compra entre 11,80 e 13,90. Volta para dentro do canal. Na verdade, é só você pegar essa linha. Essa daqui você deleta e essa você mantém. Então, o ativo está a priori em movimento de baixa, a cota 12,48, objetivo 11,80. Não tenho nenhuma figura gráfica, é simplesmente um movimento harmônico. Quem está comprado está mal comprado. Seu próximo ponto de observação seria um repique a 11,80. 10h46. Coutinho, nosso tempo está praticamente esgotado aqui. Continua agitada a cobertura com todos os assuntos paralelos. Acho que o mais interessante seria você deixar os pontos finais aí, ou reforçar os pontos de monitoramento do dólar e do índice diante dessa foto estruturalmente ruim de dólar para cima, bolsa para baixo. Então vamos lá, pessoal, para fechar então, índice do seu lado esquerdo, né? Então envelopão de baixa, cai, lateraliza, cai. 125.410 a 124.410 são exatos 1.000 pontos de baixa, tá? Então quem tá direcionalmente operando, minha visão seria uma operação direcional baixista para o índice. E no caso do dólar, o dólar é a mesma coisa. Cota R$ 6,76, 6076. Objetivo do dólar, deixa subir tranquilão, R$ 6,170. Lógico, quando eu falo deixa subir, isso é o viés direcional primário. Colocar um stop, eventualmente novo, né? Política monetária, fiscal, qualquer notícia pode trocar essa figura de forma muito violenta, tá? Então, dólar para cima, índice para baixo, R$ 6,170. Coutinho, muito obrigado. Leva a Fibonia para passear que ela merece. Levarei, tá bom? Pessoal, bom dia para vocês. Se cuida, fica com Deus. Tchau, tchau. Eu tô com fome. Tá com fome, meu amor? O que você quer comer? Cadê o meu mingau? Mingau? Tá bom. Mingau tá bom. Eu pensei que ela fosse pedir uma picanha. Credo. Credo. Ah, tá vendo? Ó, alimento pesado pra ela, né? Cidade dá nisso, não é assim? Sei. Tchau, Coutinho. Tchau, um gente. abraço. Tchau, abraço pra vocês. São 10h40.